Olá, amigos! Olá, amigas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma dica de leitura do programa Eu Li e Você Leu Também. Programa esse que nós, do canal Roteiro Espírita, sempre apresentamos quinzenalmente com uma dica de leitura da coletânea das obras básicas ou complementares da doutrina espírita. Essa é a nossa quarta live, consequentemente, a nossa quarta indicação, que eu espero que você também goste, como certamente gostou das três anteriores. Só para nós nos lembrarmos, a primeira, e não poderia ser diferente, foi a dica de leitura do Livro dos Espíritos, que eu não sei se vocês leram, mas aí está, sem dúvida alguma, uma boa, uma excelente indicação para quem quer verdadeiramente conhecer o Espiritismo. Até porque é a obra que dá início a toda essa estrutura científica, filosófica da doutrina dos espíritos. Depois nós resolvemos dar como dica o livro da obra complementar A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, de Cosme Massi, que tinha como objetivo favorecer aos neófitos e estudiosos da doutrina o conhecimento metodológico didático estabelecido por Kardec para a estruturação desse livro dos Espíritos, que foi o livro inicial, conforme nós apresentamos aqui para vocês. E, mais recentemente, nós apresentamos como dica, também das obras complementares, um livro de mensagens tão oportuno, tão necessário nos nossos dias, que chama-se Jesus no Lar, que teve por objetivo fazer com que nós conhecêssemos algumas histórias que os livros sagrados não puderam nos apresentar e que, pela ação do mundo espiritual superior, mais especificamente com a colaboração do espírito Neo Lúcio, pela mediunidade de Chico Xavier, ele nos apresenta inúmeras histórias, me parece que número de 50, para que nós conhecêssemos um pouco mais da vida, da convivência, dos ensinos de Jesus junto aos discípulos e à multidão que o acompanhava. Por sinal, um livro maravilhoso que eu sei que você também já deve ter lido, mas o mais importante do que a leitura em si é a reflexão, o aprofundamento a respeito de cada uma daquelas mensagens, o que está por trás, o que diz respeito a mim, como é que eu estou fazendo uso dessa proposição no meu dia a dia, enfim. Então, foram três indicações maravilhosas que eu espero sinceramente que vocês tenham nos acompanhado, tenham lido e se predispostos a fazer a leitura. E para aqueles que disserem, eu já li todos os três, fica aí então a dica para que vocês releiam, aprofundem, estudem, porque é sempre muito bom. Cada vez que você abre um livro, romanceado ou não, e que você, depois de ter lido pela primeira vez, pela segunda vez, ou mais vezes, você vai descobrindo coisas que na primeira leitura ou na segunda não perceberam. E aquilo que percebeu fica mais claro e solidificado a partir dessas releituras que nós fazemos. E hoje, na nossa quarta indicação de dica de leitura, dentro desse programa, eu li e você leu também, nós trouxemos igualmente da série complementar da doutrina dos espíritos uma indicação maravilhosa que está dentro do âmbito dessa feita da psicologia, para que a gente conheça um pouquinho esta realidade da qual todos nós somos constituídos de espírito e de matéria. E como nós vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como nós devemos cuidar do corpo, nós devemos igualmente cuidar do espírito. Por isso que pensamos em trazer hoje essa nossa primeira dica dentro dessa série psicológica
de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, como sendo uma excelente indicação. Que, embora tenha sido escrito há mais de 30 anos, mas o fato é que ele ainda hoje nos serve de um referencial de autoconhecimento, porque esse livro foi o segundo da série psicológica, que, salvo engano, de 16 ou 20 livros, em que ela vai nos brindar dentro desta proposta que nós nos integremos a esta ação construtiva, consciente, para nos tornarmos homens integrais, mulheres integrais. Porque a dica de leitura para essa quinzena, que vai até o dia 6/8, é exatamente esse segundo livro da série psicológica de Joana de Ângeles, O Homem Integral, de parceria de Divaldo com Joana de Ângeles, ou vice-versa, como nós quisermos. O interessante é que eu já tenho esse livro, e acredite, desde 1991, e conforme vocês verão, ele está todo riscadinho, todo marcado, porque nós temos esse hábito todas as vezes em que nós estamos fazendo alguma leitura para fixar o conhecimento. Interessante que nesta época dizia-se, como ainda hoje alguns dizem, que Joana era muito difícil de ser lida. Quanto mais quando se trata das questões psicológicas, termos, colocações, expressões que para 30 anos atrás não eram tão corriqueiras, tão conhecidas como hoje já elas são. Portanto, o livro O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, é um livro que nos propõe a esse mergulho interior, como todos os outros da série psicológica. Mas o mais importante é que nesse ela vai nos apresentar esse homem integral, esse homem maduro psicologicamente, para conviver no dia a dia, diante dos desafios do mundo, dentro desta sintonia, dentro desse equilíbrio da harmonia interna e da harmonia externa. Não é fugir do mundo, mas é estar integrado a ele de forma consciente e contribuinte para a mudança do comportamento sombrio e equivocado. E é por isso que logo depois de Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro que inicia a série, ela vai nos apresentar essa proposta desse homem maduro, e que Jesus, à sua época, 2.000 anos passados, ele já representava esse homem integral, esse homem consciencioso, maduro psicológica e espiritualmente. E não há do que dizer a respeito de Jesus, porque ele, antes de nós sermos, antes de existirmos, ele já era esse ser perfeitão que nós conhecemos e que os Espíritos nos dizem, ok? E eu penso que dispensa qualquer comentário adicional quando tratamos dessa parceria de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco. Portanto, eu não vou me ater aqui muito em falar seja de um, seja de outro, porque nós já estamos mais do que reconhecidamente sabedores do valor didático, moral, doutrinário, espiritual deles dois. Pela obra, pelo conjunto da obra, pelo trabalho missionário que Divaldo Pereira Franco, médium da Bahia e do Brasil e do mundo, vem realizando há mais de 80 anos, digamos assim, de mediunato com Jesus, ele que hoje tem 96 anos e que ainda também, nesses dias, nos apresenta suas contribuições psicográficas, psicofônicas, doutrinárias, por exemplo,
todas as quintas-feiras assistimos o Conversando sobre o Espiritismo. Dia de sábado também nos reportamos ao canal no YouTube da Mansão para ouvirmos ele falar de um tema evangélico, e sem contar as muitas, centenas de milhares de lives espalhadas aí por diversos canais nas redes sociais, em que ele está sempre contribuindo e favorecendo para o nosso crescimento moral e espiritual, para esse despertamento da consciência em torno da nossa realidade trina, Deus, Espírito e Matéria. Espírito, corpo e perispírito. O espírito, perispírito e corpo, como queiramos. Portanto, eu vou falar de en passant, porque eu sei que você vai dizer aí do outro lado da telinha que esse eu já li, eu já conheço. Eu sei, até porque são 30 anos, 3 décadas que está aí para nós. Mas tem muita gente que não conhece, tem muita gente que nunca leu. E tem muita gente, a exemplo, possivelmente de você e de mim, que ainda não aprofundamos a sonda do conhecimento dessas mensagens. Porque ainda, pelo menos no meu caso, não nos integramos a esse homem integral, consciencial, maduro, que já deveria estar caminhando livremente na sociedade e que ainda não está. Então não basta ler, já dissemos isso. É preciso que dentro dessa proposta de dica de leitura, que a gente aprofunde o conhecimento, trazendo para nós e para o nosso dia a dia os seus ensinos. Em que esse livro é uma boa proposta reflexiva, em que esse livro que eu já li, que eu já assisti várias palestras, que já participei de seminários com o próprio Divaldo Franco na Mansão do Caminho e em outros estados, em que esse livro me fez ser um homem ou uma mulher melhor, que fez com que eu amadurecesse psicologicamente, que os meus comportamentos acelvajados, atávicos, não estejam mais ou menos presentes no meu dia a dia comportamental, uns com os outros e para comigo. Então, nesse ponto, e nós já o dissemos, o seu lançamento foi em 1990 e nós o temos desde 1991, como é aqui o caso. Vou só tirar aqui a minha, só para vocês verem, ó, tá vendo? Aí, ó, 22/12/91, quando eu me presenteei com esse livro. E de lá para cá, nesses 30 anos, é o que mais nós temos feito, é investido nessa proposição joanina pelo autodescobrimento. E certamente outras dicas de leitura da série psicológica virão à tona no decorrer das quinzenas. Só lembrando a vocês, é um spoiler, que nós do canal Roteiro Espírita e com a transmissão da TV7, agora em agosto, nós vamos abrir uma série de estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Aguardem, se inscrevam, estejam atentos, porque nós vamos fazer um estudo metodológico dessas obras de Joana de Ângeles na sua série psicológica. Beleza? Mas a finalidade hoje é nós lermos, ou falarmos, na verdade, a respeito dele. É só uma síntese para ficar com água na boca. Aqui na orelha de rodapé, diz assim: os livros escritos pelo espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, são ricos de ensinamentos, verdadeiros tratados de saúde mental, com uma terapia baseada no Evangelho de Jesus e na codificação kardeciana. Isso aí é inconteste. Não tem o que se dizer a esse respeito. Normalmente, são constituídos de 60 mensagens abordando questões palpitantes, com a vantagem de oferecerem solução espírita para os magnos problemas que afligem e felicitam as criaturas humanas na atualidade. Essa atualidade de 30 anos, que transpostos essas 3 décadas,
continuam sendo os mesmos. As mesmas aflições, as mesmas dores, as mesmas inquietações, as mesmas alucinações, os mesmos traumas, as mesmas enfermidades morais. Porque me olhando de para cá, eu me dou conta que eu continuo tal qual ontem, quando peguei o livro para ler no mês de dezembro de 91. E se mudei, quase nada de significativo. Encerra no terceiro parágrafo. Alguns deles são constituídos de estudos profundos em torno de fundamentais questões filosóficas ou de quesitos, como ocorre nos seguintes estudos espíritas após a tempestade e no limiar do infinito, que são livros, obras do espírito Joana de Ângeles por Divaldo, que, embora eles não façam parte da série psicológica, mas são tratados também psicológico que nos servem de reflexão e de aprendizado. E aí eles propõem com esse manancial de luz e você encontrará a paz. Já na outra orelha, que é essa parte aqui, eles vão nos apresentar vários livros, que a gente vai ler apenas alguns, que quem sabe serão também motivo das nossas dicas. Alegria de viver, alerta após a tempestade, celeiro de bênção, dimensões da verdade, estudos espíritas, florações evangélicas, leis morais da vida, messe de amor, que foi o primeiro livro, luz viva, oferenda, otimismo, repositório de sabedoria, 1 e 2, responsabilidade, rumos libertadores. Sem contar os infinitos outros, que são mais de 200 obras, me parece que já chegando a 250, ou já passando desse número de livros nessa parceria entre Joana, Divaldo e outros espíritos. Então, é muito material para a gente ler e refletir. Mas, especificamente, no livro O Homem Integral, que certamente você já leu, mas que você pode indicar, você pode dar de presente, você pode se dar de presente também, fazendo uma releitura com mais cuidado, porque muitas vezes nós vamos ao psicólogo, ao terapeuta, durante várias sessões, meses, anos a fios, para tratar dos nossos conflitos da alma, quando poderíamos também subsidiar com esses conhecimentos espíritas, advindos desse espírito, que no mundo espiritual se especializou no conhecimento, que foi, chamemos assim, o guia do pai da psicologia que ela fundamenta a sua teoria psicológica espírita, o Carl Gustav Jung, e que nós temos em casa, nas livrarias espíritas, que até já lemos, mas não tivemos muita fé, muita segurança. Isso não invalida a ida ao psicólogo, ao terapeuta. Longe disso. Até porque fazemos parte desse contexto de trabalho. Mas é preciso também que nós investamos no autoconhecimento, mediante as meditações, as reflexões, o conhecimento em torno dessas verdades libertadoras. E aí eu vou trazer alguns pontos, antes de ler uma espécie de súmula de um dos capítulos que nós marcamos. São 9 capítulos, nos quais nós vamos encontrar as seguintes temáticas. Vou ler os 9 capítulos e vou apenas listar 1 ou 2 no máximo dos temas que estão em cada capítulo. Beleza? Só para que vocês tenham um gostinho de querer mais e conhecer e comprar. O primeiro capítulo ela vai tratar sobre o tema que dá origem ao título do livro, O Homem Integral. Nesse ele vai trabalhar fatores de perturbação, a rotina, a ansiedade, tá? O medo, a solidão e a liberdade. Cheguei até a falar todos os tópicos. No capítulo 2, estranhos rumos, seguros roteiros. Estranhos rumos, seguros roteiros. E aqui ela vai trabalhar com fobia social, ódio e suicídio. Capítulo 3, a busca da realidade. Aqui ela vai trabalhar as temáticas autodescobrimento,
consciência ética, religião e religiosidade. No quarto capítulo, ela vai tratar sobre o tema o homem em busca do êxito. Nele, ele vai tratar o espírito, segurança e crises, conflitos degenerativos da sociedade e o primeiro lugar, e o homem indispensável. No quinto capítulo, ela vai tratar sobre doenças contemporâneas, quem não as tem, e os tópicos. O conceito de saúde, comportamentos neuróticos, e todos somos neuróticos, de acordo com Freud, Sigmund Freud, doenças físicas e mentais, o homem moderno. Não vou nem ler todos os tópicos. No sexto, maturidade psicológica, que muito nos falta ainda nesse mundo de meu Deus. Aqui ela vai trabalhar mecanismo de evasão, observador, observação e observado, ter e ser, e o devir psicológico. Não são todos os termos, eu estou cortando. No capítulo 7, ela vai trabalhar sobre planificação interior. Nele, ela vai trazer os tópicos problemas sexuais, manutenção de propósitos, leis kármicas e felicidade. E relacionamentos perturbadores. Também quem de nós não os tem? Relacionamentos perturbadores. Feliz daquele que não tem, mas eu penso que a maioria os possui. O oitavo e penúltimo capítulo, o homem perante a consciência. Aí ele vai trabalhar nascimento da consciência, os sofrimentos humanos, meditação e ação. E ela fecha o nono capítulo com a temática o futuro do homem. E olha os temas: a morte e seus problemas, modelo organizador biológico, o corpo perispiritual, a reencarnação, além da controvertida comunicação dos espíritos. 9 capítulos, e pelo que nós vimos, vários subtemas que mexem com o nosso imaginário, com as nossas necessidades psicológicas. E que provavelmente, não vou afiançar 100%, mas que provavelmente muitos deles você ainda não leu, mesmo já tendo dito que leu o livro. Porque uma coisa é eu assistir uma palestra sobre um tema do livro. Outra coisa é eu participar de um seminário com o Nivaldo Franco a respeito do tema do livro, como ele faz muitas vezes quando no lançamento dos seus livros que ele publica com a parceria de Joana outros autores espirituais. Outra coisa é pegar o livro, ler o livro e aprofundar para tirar as melhores lições a fim de colocar no meu dia a dia. E a proposta da dica de livros, de leituras, da dica de leitura do canal Roteiro Espírita é essa investigação, é essa observação, esse olhar para dentro. E para a gente encerrar, eu quero trazer só um spoilerzinho, só uma coisa assim bem de leve, que está no capítulo 5. Deixa eu ver se é o capítulo 5. Capítulo 5, doenças contemporâneas. Nós escolhemos o tema doenças físicas e mentais. Olhe só o que aqui Joana, em parceria com Nivaldo Pereira Franco, nos diz quanto a esse tópico. Não vou ler todo. E só para que vocês vejam que eu li de fato, ó como está todo riscadinho, tá vendo? É assim que eu faço. Tá vendo? A expressiva soma de enfermidades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura orgânica aprimorada nos milênios da evolução antropológica ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Ou seja, não tem ninguém perfeito ou pronto. Ao longo dos milênios, nós estamos nos fazendo. E só também um adendo aqui para a gente reforçar algumas ideias. Quando vocês lerem o livro ou relerem, por favor, pegue o dicionário, viu? Porque vai ajudar muito. Porque tem palavras que ela traz que nem sempre são
habituais no nosso linguajar, no nosso dicionário. Então é sempre bom ter ao lado um dicionário para saber não ler apenas e passar batido. Ela ainda vai dizer: a consciência na sua realidade é fator extrafísico, não é do corpo, é do espírito. Não produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que se lhe torna necessária a exteriorização. Mais adiante ela diz: em razão disso, podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou do espírito. Porque no parágrafo anterior ela vai tratar dessa questão. Não vou ler todo, mas só para que vocês vejam. Essa energia pensante, preexistente e sobrevivente ao corpo, que ela está tratando do espírito e do corpo perispiritual, evolve através das experiências reencarnacionistas, que lhes constitui processo de aquisição e de conhecimento e de sentimento. O resto depois vocês leem. O psicossoma, corpo perispiritual, organiza a soma necessária à viagem, breve no tempo, para individualizar a individualidade espiritual. E é o ponto que a gente quer tocar aqui antes de encerrar. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Só esse ponto, olhando pela perspectiva psicológica de Joana, e hoje de muitos estudiosos da saúde mental, a doença nada mais é do que o desequilíbrio desses campos energéticos que Kardec chamou de corpo perispiritual, ou perispírito. Não é Deus que pune, não é Deus que dá a doença ao indivíduo. Não é um castigo. Olha o que ela vai dizer. Convocando a reflexão e reformulação moral proporcionadoras de reequilíbrio. Então, se você carrega consigo essa ou aquela doença, é fruto desse desajuste que nós construímos ao longo das nossas reencarnações pelas escolhas feitas malbaratadas, impensadas. E que hoje o corpo, que é o mata-borrão, registra aquela deformidade, aquela distonia. E fechando, olha quanta coisa boa. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente, avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética. No inevitável conflito que se estabelece, comodidade e prazer, sem harmonia interna nem plenitude, desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais dá vida e que lhe desorganizam os arquipélagos celulares. Aqui precisa pensar, refletir, maturar, com perdão da expressão ruminar, até que a coisa desça digerida. E finalizando, o último parágrafo só desse tópico que nós vimos, doenças físicas e mentais. Ela encerra dizendo: a mente equilibrada, anotem, a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Logo significa dizer que não são os remédios alopatas, fitotrápicos, homeopáticos, não é o banho disso, daquilo, não é o chá daquele outro,
não é a meditação aqui e ali, nada disso. Embora todos eles sejam necessários, mas são todos coadjuvantes. O protagonista da saúde ideal é a mente equilibrada, que comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio, mente sã, corpo são, nós obteremos a saúde ideal. E todos nós tendemos a ela, mas isso terá que ter um preço. Por isso disse Jesus: vai e não peques mais, para não voltares a cair em tentação. Busca as portas estreitas da vida, porque esta é a porta da saúde integral, do homem e da mulher integral. É preciso que nós nos conscientizemos, porque tratamento espiritual também por si só não resolve. Passe, água benta, água purificada, oração, todos são recursos importantíssimos. Mas a transformação moral, a renovação, é que estabelece da manutenção da saúde do corpo através das emissões mentais que a mente e não o cérebro impulsionam. Olhe a importância, isso é apenas uma súmulazinha, qualquer coisazinha, para a gente ver a grandeza da obra. Fica então aí a dica para essa quinzena. Se já leu, releia. Se ainda não leu, se jogue na leitura. Dá tempo em 15 dias. E se passar os 15 dias, não se importe, continue lendo. Se você pegar todos os dias 1 hora de leitura, você fecha ele, beleza, beleza. Qual é a dica dessa quinzena? Eu li e você leu também, dentro desse programa de dica de leituras. Fica aí, então, o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, por Divaldo Piraci. E vou lhe fazer um desafio. Leia o livro e comente aqui na descrição desse vídeo. O que você achou? Quais são as suas ideias sobre ele? Se você que assistiu esse vídeo, coloque aqui na descrição qual é as suas ideias. Já li, não li, gostei, Robson, não gostei. É uma chatice? Não, é muito bom. Estou estudando lá no grupo, no centro que eu... Bote o que você quiser, mas compartilhe suas ideias. Vamos interagir, isso é importante. A proposta da dica de leitura também é para que nós interajamos a partir das nossas ideias sobre as indicações. Você tem uma indicação de livro? Bota aí na descrição. Quem sabe eu também não já tenha lido. Se não, desperte-me o desejo de ler para apresentar aqui. Nós temos assim uma carreada de livros, uma biblioteca inteira. Deu para ver aí atrás, né? Na sua maioria, lidos. E para escolher um quinzenalmente é um terror. É difícil, porque é tanta coisa boa. É romance, é obras básicas, é obra complementar, é obra psicológica, é obra fora do espiritismo, porque também eles vão vir, e que a gente não sabe o que escolher. Eu acredito até que no futuro, esse programa, Eu Li, Você Leu também, como dicas de leitura, vai ser semanal. E ainda assim vai ser difícil da gente dar conta de tanta dica de livro. Mas pelo menos fica aqui o desejo para que vocês leiam. E uma novidade que nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, os outros links dos outros vídeos das dicas de leitura. Beleza? Para que você, se não leu, você clicar e conhecer os outros nos seus detalhamentos. No mais, eu desejo a você uma boa leitura nesses próximos 15 dias que nós estaremos ausentes. E lá para o dia 6/8, me parece que essa é a data, nós voltaremos
para exatamente 6/8, nós voltaremos para uma nova dica de leitura dentro do programa Eu Li. E você leu também? Fica então a dica para essa quinzena. O homem integral, a mulher integral, que farão parte dessa nova sociedade que está aí por vir. Beleza? Então tá. Que tenhamos todos uma boa leitura, uma boa reflexão dentro dessa proposta de dica. Eu li. E você leu também? Vamos ler? Então tá. Beijo no coração e até a próxima com muita paz. Lembrando e rapidamente, lembre-se de dar o like, de compartilhar esse vídeo e se ainda não fez, de assinar os nossos canais. Ok? Então tá. Muita paz e obrigado a todos.